Emerson Pansieri está chegando aqui no Rádio Esportes de primeira com todos os detalhes do Cruzeiro, que tem um novo técnico, que é uma cara conhecida. Emerson Pansieri, um abraço, bom dia. Um abraço para você, Cirilo, ótimo dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia, também Nação Celeste, Panzi, Alexandre Simões, nossos comentaristas, o Cruzeiro com o Paulo Autuori fazendo então essa função de treinador. Eu vou trazer a nota, e aí é importante para a gente registrar também. Diretor técnico Paulo Autuori integra a comissão técnica interina até o fim do Campeonato Brasileiro de 23. Após debates e análises sobre o próximo comandante da equipe, Paulo Autuori atendeu a solicitação da diretoria do Cruzeiro SAF para integrar interinamente a comissão técnica da equipe principal. A comissão também será composta por Fernando Seabra e Vinícius Rovares, que receberão as diretrizes estratégicas do diretor técnico do Cruzeiro, que receberão as estratégias do diretor técnico do Cruzeiro. O objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional interno e concentre todas as forças e energias para os próximos 6 jogos da competição. O objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional interno para fazer, então, esses próximos jogos. Essa é a nota do Cruzeiro. Eu li 2 vezes cada parte, por quê? Porque tá na cara que ele vai ser o técnico. Ele é o diretor técnico, para a gente explicar. Quem é diretor técnico no Cruzeiro hoje é o Paulo Autuori. O coordenador técnico é o D'Alessandro. O Pedro Martins é o diretor de futebol. Esses são os cargos da diretoria de futebol do Cruzeiro. O Paulo Autuori, teoricamente, Cirilo, vou colocar uma aspas aqui, ele estaria descendo um cargo, né? Para ser treinador. Então ele vai topar ser o treinador, ou seja, Rovares e Seabra vão se reportar a Paulo Autuori, que inclusive já está comandando treino em Itu com os auxiliares, né? Na verdade, o Seabra é o técnico do Sub-20 e o Rovares é um treinador, é um auxiliar técnico interino do Cruzeiro, fixo, né? Dessa comissão técnica fixa do Cruzeiro. O Rovares é isso e o Seabra é o treinador do Sub-20 e ficarão, né? Sob os cuidados do Paulo Autuori, que vai comandar o time à beira do campo, que certamente vai conceder entrevista coletiva e é aquele que vai trabalhar de forma interina até o fim do Campeonato Brasileiro. Paulo Autuori, campeão no São Paulo, campeão no Cruzeiro, campeão no Botafogo, vasta experiência, é um treinador, vamos colocar assim, com muita bagagem no futebol brasileiro, no futebol internacional, já passou no futebol japonês, já passou no futebol da América do Sul, da Europa, é hoje o treinador do Cruzeiro de forma interina até o fim da competição. Aí você pode me perguntar assim, ô Pansieri, e o Luxemburgo? E o Roger Machado? O Luxemburgo ontem, no programa Bastidores, o João Vitor Xavier, com suas apurações também, ele dizia de uma rusga que existe entre Luxemburgo e Ronaldo. Existe essa rusga. E que o Luxemburgo realmente não foi procurado pelo Ronaldo e que se ele topasse, né, para ele topar, teria que ter uma ligação do Ronaldo. O Ronaldo teria que pegar, passar a mão no telefone e ligar para o Luxemburgo e falar assim, ô Luxa, quer vir treinar o Cruzeiro? Se não, não toparia. Esse é um ponto, ou seja, ficou uma mágoazinha do passado aí, não tão muito distante, vamos colocar. Esse ponto é importante. E o Roger Machado, que era um possível plano também, ele não tinha ainda sido chamado, né, para falar sobre o Cruzeiro, sobre as ideias do Cruzeiro. Então, o que aconteceu na cronologia dos fatos? Ontem à noite o Cruzeiro chegou em Itu, Cirilo. A diretoria, com o Paulo André, falou assim, ô Autuori, chega aqui, vamos conversar. No dia 29 de agosto, Cirilo, não sei se você se recorda, nós antecipamos aqui na Itatiaia, uma matéria minha, inclusive com o Bruno Furtado, que ele era o plano principal, o Paulo Autuori, para assumir o time no lugar do Pepa. O Pepa tinha sido demitido e o Autuori era o principal nome. Ele bateu o pé, disse que não queria, que não aceitava. Aí o Cruzeiro foi e parou no Zé Ricardo, né? Dessa vez, ontem à noite, eles sentaram e falaram assim, Autuori, deixa eu explicar para você. Você é
o homem para conduzir o futebol até o fim do ano, pela sua experiência, pela sua bagagem, pelo seu respeito. Os jogadores gostam de você, os jogadores têm em você um respeito como treinador. Autuori, essa é a missão sua no Cruzeiro SAF. Ontem conversaram, hoje no café da manhã, lá em Itu, bateram o martelo e por isso essa decisão. Ô, Pansieri, há expectativa que alguém fale sobre isso? Alguém dê entrevista sobre isso? Ou vai ficar só na nota técnica solta lá no Twitter? Acho que vai ficar na nota técnica solta só no Twitter, por conta, inclusive, de qualquer atividade que está sendo feita lá em Itu fechada, sem a presença da imprensa, sem contato nenhum com o atleta, com diretoria, com nada. É uma decisão do Cruzeiro se fechar em Itu, inclusive para a imprensa, então fica realmente no campo da nota. Tá bom, deve estar funcionando. Eu sabia que você ia me perguntar. Pelo amor de Deus, tá trocando técnico de novo, ninguém vai falar uma palavra, só a nota com alinhamento operacional interno no Twitter. E aí, Cirilo, beleza. Isso traz um ponto importante para o debate. O Cruzeiro vai atrás de treinador em 2024, de acordo com o desempenho esportivo em 23, que foi algo que nós comentávamos ontem aqui no programa. O lugar que o Cruzeiro ficar em 23 vai dizer... a condição de mercado. A condição de mercado. Se A ou B. Né? Hoje, o Cruzeiro está na Série A, mas vai precisar ganhar os jogos para conseguir se manter na Série A. Perfeito, Pansieri. Já tá a enquete rolando lá no @Itatiaia Esporte no YouTube. Você aprova a escolha de Paulo Autuori como técnico interino do Cruzeiro? Vote sim ou não. Já estamos chegando aqui a 200 votos. Enquete começando nesse momento. Por enquanto tá 70-30. Vote lá no @Itatiaia Esporte. 70-30 pro sim. Alexandre Simões. Queria te ouvir sobre essa escolha. De um modo geral, pergunta mais geral mesmo. Como você enxerga essa escolha do Cruzeiro até o fim do ano? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cirilo, Panzi, Pansieri, quem acompanha a gente. Eu tenho duas leituras. A primeira delas, que o Cruzeiro ele tem análise, tá? Ele tem análise, apesar de todos os erros cometidos pela diretoria na formação do elenco, nas contratações, na janela de meio de ano, que poderia ter reforçado o elenco, e isso acabou não acontecendo. Eu acho que essa solução caseira, ela tem um lado que vai poder permitir que esse comando, tá, tenha a visão exata do nível de entrega de cada atleta. E a gente vê muitos ex-jogadores falando justamente desse ponto desse time do Cruzeiro nesse momento. A impressão que eu tenho é de que o grande clássico que o Cruzeiro fez contra o Atlético na Arena MRV e depois aqueles 3-0 contra o Bahia, ao invés de significarem a arrancada do Cruzeiro para sair da briga contra o rebaixamento, colocaram o Cruzeiro no buraco. Porque aí a postura mudou completamente. Completamente. E quando você está numa briga contra rebaixamento, meu amigo, se não brigar, não sai. É muito, muito, muito ingrata. É necessária muita entrega. Agora, tem um ponto que aí é mais interessante ainda, ô Cirilo. Você sabe que o Paulo Autuori tem o nome escrito na história do Cruzeiro por causa de uma conquista que o clube tem duas, né? 76 e 97. Mas, por outro lado, o Paulo Autuori, do ponto de vista técnico, ele nunca conseguiu um grande trabalho no Cruzeiro. Ele tem o maior título da história do clube. Mas fazer o time ter um rendimento, tipo o Lever Cup... Eu não estou inventando, eu escutei como o pior jogo da temporada do Bahia contra o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 3 aqui, a imprensa baiana vê de uma maneira, aqui vê de outra. O 1-1, o clássico é clássico. A gente cansou de falar que clássico, historicamente, o pior vence o melhor. Então eu não acho que esse clássico seja o ponto fora da curva de entrega de time. Não acho. Mas pode ter acontecido lá dentro uma perda de mobilização justamente porque então, o Cruzeiro teve... Agora,
O Cruzeiro teve mobilização em 8 jogos no Campeonato Brasileiro, é isso? Não teve, e não são 8 vitórias, né? São 9. Então, 9 jogos. Isso, não teve mobilização em 9 jogos. Eu só estou dizendo que o nível de entrega física do Cruzeiro, na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, foi muito diferente do que a gente percebeu contra o Internacional e contra o Coritiba. E essa leitura não é só minha, essa leitura foi do Fabrício, que estava lá no Dorival Brito, do Leandro Guerreiro. O Leandro Guerreiro e tive a mesma leitura com várias pessoas. Deixa eu trazer uma informação aqui, então, 11h53. O Cruzeiro queria afastar jogador. Com todo respeito, o Leandro Guerreiro falou que o Pepa não dava treino direito. O Cruzeiro queria afastar jogador ou não queria, Pansieri? Não é que queria afastar, pode afastar ainda. Por quê? Essa semana de recolhimento em Itu, a gente não vai estar lá para ver. Mas vai afastar jogador por quê? Porque não entrega tecnicamente ou porque tá de sacanagem? O Panzi, aí vamos esperar para ver. Então, tem que esperar para ver. Mas pode acontecer? Pode. Esperar para ver. Pode acontecer porque é o seguinte, deixa eu trazer uma informação importante. O Cruzeiro, quando chegou o Zé Ricardo, a fala era que o Pepa não dava oportunidade para jovens. Vocês concordam? Me recordo. Todo mundo concorda com isso. Inclusive teve o caso do Alisson, do Daniel Júnior, teve um caso de falar dos jogadores na frente dos outros que não pegou bem, enfim. Aí chegou com o Zé Ricardo com essa premissa, vamos dar chance para os jovens, que é a base que vai salvar o Cruzeiro. Ô, gente, e é mesmo, né? Vamos parar de hipocrisia. Vai achar que jogador que vem aí do Valladolid... Não dá, tem que ser a base que tá aí. O que acontece? Você acha que a base vai salvar o Cruzeiro na reta final do campeonato? Essa decisão... Deixa eu terminar, Edu. Essa decisão do Cruzeiro trocar e fazer algumas mudanças, até para dar mais chance para essa molecada. Seja em banco, em treino mesmo. Fazer então, parte assim, do dia a dia. Fazer parte, e aí... Não quer dizer que vai pro jogo. Mas, enfim... É uma sacudida. Então eu não tiro e não acho que está distante de ter algum jogador saindo do elenco ou ganhando menos chance de oportunidade, como aconteceu recentemente com o Gilberto, gente. Foi um afastamento. Ninguém está lembrando disso não, mas foi um afastamento. Não estava entregando e aí detectaram que não estava legal. Né? Na época o Alisson foi afastado também. Já teve afastamento no Cruzeiro esse ano. Então vamos colocar fatos que o Cruzeiro... Quando via que tinha alguma coisa saindo da ordem, ele afastou. Então, o Gilberto é um caso. Então, a lista do afastamento por falta de entrega, ela já tem nomes. Os jogadores que entraram em campo... Não, já tem nomes dos que vão sair agora. É alguém que entrou em campo nos 2 últimos jogos, que faltou entrega. Quem entrou em campo alguém que está nessa lista. Alguma coisa pode acontecer. Se não aparecer nenhum que entrou em campo nessa lista de dispensa, então... já não é falta de entrega nos jogos. Assim, eu acho que outra coisa. Essa discussão, elas são percepções diferentes sobre um problema que a gente está vendo dentro de campo. São opiniões. A falta de qualidade técnica é fato, todo mundo vê. Né? São opiniões. A falta de qualidade técnica todo mundo vê. Então, mas é isso que eu tô dizendo. A falta de entrega na marcação, no segundo gol do Internacional, quem não viu é cego. Deixa eu finalizar. Diminuiu a lista de dispensa. Então a lista de dispensa agora é pelo segundo gol aqui. Deixa eu finalizar esse tema. É o William, é Matheus Pereira, é Neres e Jussa. Você tá imaginando que a falta de mobilização para um jogo é suficiente para dispensar jogador. Não é assim que funciona o futebol. Não é assim que administra futebol. Não é assim que administra futebol. Você tá citando um exemplo. O Cruzeiro tem um grupo restrito, pequeno, mal montado e que se desmobilizou num momento da competição. E isso acontece. O campeonato é de regularidade. Tem 38 rodadas. O que precisa é ter uma retomada. Não precisa fazer caça às bruxas. Agora, precisa ter um treinador que chegue lá e coloque para os caras a realidade. Que eles estão brigando é contra o rebaixamento. Eles não estão de férias como o São Paulo ou como o Fluminense. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. E quem está na zona de rebaixamento precisa ter entrega física um pouco a mais. O Vasco mereceu vencer o América? Não, mas brigou até o final para vencer. O Ramon Dias foi para a coletiva e falou que faltou entrega e postura não foi a postura de um time que briga. O Cruzeiro... Eu não tô entendendo mais nada. O Cruzeiro mereceu vencer o Coritiba? Não mereceu. Por quê? Porque não jogou bem. Ok, teve entrega? Não teve. Não teve. Agora, se você quer dizer que houve entrega, é a sua opinião contra a minha. Exatamente. O que eu estou dizendo é que o time do Cruzeiro é fraco. Sim, é fraco. Assim como uns 8 ou 9 desse campeonato. Agora, se não tiver uma entrega física diferenciada, se não houver uma entrega física, no mínimo, no mesmo nível do adversário,
aí fica muito mais difícil. Não, deixa eu só terminar. Rapidamente, Edu. Você acha que faltou entrega, então, no gol perdido pelo Matheus, no carrinho do Pereira? Faltou entrega? Não faltou entrega, faltou inteligência, porque tomou uma decisão totalmente equivocada. É diferente de entrega. O gol que o Cruzeiro tomou foi falta de entrega. Foi erro de posicionamento defensivo. Eu preciso seguir. O carrinho que o Neres deu no Castan é com a falta de qualidade, não é falta de entrega. O gol, só isso, o gol impedido do Bruno não é falta de entrega. Eu preciso pedir licença a vocês, que a gente tem horário para seguir o programa. Eu preciso chamar, inclusive, o Wellington Campos. Nós vamos continuar no interativo. Vocês tomam uma aguinha, vocês estão muito nervosos. Eu não tô entendendo. Olha só. Ô, Cirilo, agora que eu entendi. O quê? Porque, assim, eu tô lembrando dos afastamentos aqui, mas é porque, gente, o negócio pegou fogo. Respira aí. Olha só. Alcançou, o Eni Andrade já alcançou, o Adilson Batista, sem ter grandes taças, já alcançou. O Paulo Autuori não alcançou em nenhuma das passagens dele pelo Cruzeiro. Mas, por outro lado, é um cara que tem um lado psicológico muito importante, é um cara muito inteligente, tá? E que, com certeza, a aposta é nisso. Até porque, Cirilo, o Cruzeiro não pode oferecer contrato a ninguém mais até o final de 2024 que seja. Eu acho que o do Zé Ricardo era, o do Pepa era, aquela história, né? A SAF daqui a pouquinho tá pagando 4 treinadores. Porque o Cruzeiro não sabe o futuro dele. Qual é o futuro do Cruzeiro? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o futuro do Cruzeiro. Tá? Então, é uma solução caseira, que a única coisa que resta a gente é torcer para dar certo e que o Paulo Autuori consiga ter, pela primeira vez, um grande desempenho técnico à frente do Cruzeiro, que ele não conseguiu em 97, embora tenha conquistado o maior título da história do clube, mas Copa, tudo pode acontecer. A gente viu o Boca aí quase sendo campeão da Libertadores sem ganhar nenhum jogo no mata-mata. Em 99, 2000 e em 2007. Edu Panzi, bom dia para você. A escolha pelo Paulo Autuori, ela é justificável por quais termos, por quais aspectos na sua visão? E ela é uma escolha interna, certeira, pensando em solucionar os problemas do Cruzeiro? Ou, na sua visão, pode ter a ver com a dificuldade de convencimento a profissionais que não estão no clube para assumir esse projeto faltando 6 jogos? Tudo bem, Edu? Tudo bem, Cirilo. Um abraço para você, para quem tá ligado no Rádio Esportes. Antes da opinião, o fato, né? O Cruzeiro inicia 2023 com um técnico que não queria ser técnico do Cruzeiro e termina 2023 com um técnico que não queria ser técnico do Cruzeiro. Verdade, o Pessolano tinha pedido para ir embora antes e o Autuori não aceitou no meio do ano. Exatamente. Então o Cruzeiro inicia e termina a temporada com profissionais à frente do seu time, técnicos que não queriam ser técnicos do clube. No início do ano deu muito errado, né? Campeonato Mineiro muito ruim, nenhuma vitória como mandante, uma eliminação com o América passeando para cima do Cruzeiro. O que a gente torce é que agora a escolha do final do ano, assim como foi a do início do ano, né, optar por um profissional que não quer ser técnico, mas que quer ajudar e que o fim seja diferente e que dê certo, que ele consiga conquistar os pontos necessários. Agora a opinião. O Cruzeiro traz o Paulo Autuori para ser o treinador porque ele entende que o Paulo Autuori, diferente do Seabra, tem moral ali dentro do vestiário. O Seabra é um cara, não estou dizendo que ele não tenha moral, mas é um treinador de sub-20. Não passou por isso ainda. Não é profissional. O último técnico, o Zé Ricardo, na última coletiva, ele deu a entender que escalou Bruno Rodrigues baseado em opinião de torcedor e de imprensa. O Paulo Autuori é um cara que não vai fazer isso, pelo menos eu imagino. Vai tentar mandar a campo o melhor time possível. E tentar buscar os pontos que o Cruzeiro precisa. Um time limitadíssimo tecnicamente, pior do que a maioria no campeonato. Perdeu do Curitiba em Curitiba e aqui, quando teve o Curitiba como adversário, tomou um sufoco. O Rafael Cabral foi o melhor em campo. Então o Curitiba contra o Cruzeiro em 2 jogos foi superior. Tá atrás na tabela, o que não quer dizer que seja uma equipe pior. No confronto direto mostrou ser até melhor do que o Cruzeiro. Falta muita qualidade ao time. Eu não entendo como o Simões que o jogador esteja de sacanagem, que não quer entregar, que não entende o momento. Eu acho que falta qualidade mesmo. Mas eu não falei sacanagem. Não, eu disse que não existe a entrega que deve existir quando se está brigando contra o rebaixamento. Se o jogador do Cruzeiro... Sacanagem é uma coisa muito diferente. Mas se o jogador do Cruzeiro, o cara veste a camisa do Cruzeiro, tá brigando para não cair e não entrega? E não entrega.
E não, mas eu acho que o Simões está falando de sacanagem, é uma acusação séria. O Simões está falando de mobilização. De mobilização, mas o cara que não está mobilizado... De nível físico. Mas o cara que não está, por que ele não está mobilizado? O cara que não está... A gente não sabe, pode ser o ambiente interno, pode ser que o fato... Pode ser pressão de arquibancada. Pode ser a questão de que venceu o Atlético na Arena MRV e foi um resultado muito comemorado pelo que ele significou até do ponto de vista histórico. E aí fez um 3-0 no Bahia. Eu vi muita gente dizendo, o Cruzeiro não cai mais depois dessas duas vitórias. E não é assim. Bola pune e o campeonato é muito difícil muito equilibrado. Aí você tocou no ponto. Bola pune. Quando o time é ruim, ele é punido pela falta de qualidade. O Cruzeiro é ruim, o Coritiba é ruim, o Vasco é ruim. A imprensa baiana tem lá, e aí